O livro A Vida Intelectual é um guia clássico para aqueles que desejam se dedicar ao estudo, à reflexão profunda. Serge Langes, o autor desse livro aqui, ele foi um filósofo, um teólogo francês. Ele enfatiza que há uma grande importância a ser dada à disciplina, à ordem e à dedicação. Isso para quem busca conhecimento, para quem busca a verdade e o bem, que são praticamente sinônimos, você vai entender aqui hoje. Ele oferece pra gente conselhos práticos sobre como organizar a nossa vida cotidiana para que assim possa favorecer o trabalho intelectual, além de discutir a importância da saúde física, do silêncio, da contemplação para que a gente tenha uma boa vida intelectual. Entre os principais tópicos abordados no livro, eu destaco aqui pelo menos 5. A disciplina pessoal. Serge Langes insiste que uma vida intelectual frutífera requer disciplina rigorosa, incluindo a gestão do nosso tempo e a organização do nosso espaço de trabalho. O segundo ponto importante desse livro é sobre a importância do silêncio. O silêncio é visto como fundamental para a reflexão, para o estudo, e só assim a gente consegue ter uma boa concentração e uma meditação profunda sobre o aspecto estudado. O terceiro ponto é que a saúde física é um suporte para a atividade intelectual. A obra sugere que a saúde física, o bem-estar, são essenciais para sustentar o esforço mental por longo prazo e não só por um momento. Quarto ponto importante aqui dessa obra é que a escolha dos estudos e a especialização deve ter clareza. Serge Langes aconselha sobre a importância de escolher um campo de estudo com cuidado e se dedicar profundamente a esse campo de especialização, esse campo de estudo. E o quinto elemento, o quinto ponto importante do livro é que a vida moral e espiritual está condensada para quem busca um desenvolvimento da vida intelectual. Ele destaca que entre esses dois elementos, vida moral e vida espiritual, há uma grande conexão e que durante o livro pode ser visto em praticamente todos os capítulos, que existe uma verdade e essa verdade deve estar alinhada com esses princípios morais e espirituais. Então bora lá explorar todos os pormenores, capítulo por capítulo, dessa obra. Você vai gostar aqui dentro do nosso clube de leitura. Acesse o conteúdo complementar que está disponível junto a esse vídeo, assim você vai ter uma possibilidade de elevar os seus conhecimentos a partir do que eu estou falando aqui também. Meu nome é Daniel Coriolano, seja bem-vindo aqui a mais um encontro. Primeiro vamos falar sobre o autor, que nasceu em 1863, morreu em 1948, portanto viveu 85 anos, foi um filósofo, teólogo francês, membro da Ordem dos Dominicanos, cuja obra se destacou tanto no campo da filosofia quanto na teologia. Sua vida e trabalho foi bastante marcada, influenciada por contextos intelectuais com interseção ao contexto espiritual. Esse é um grande argumento dele. Ele sempre usa esses dois como não divergentes, usa os dois como temas apropriados para tratar em um mesmo ambiente. Ele também tem uma vida marcada por intensos debates sobre fé e razão e a relação sobre ciência e religião. Ele nasceu na França. Serge Langes, desde cedo, ele demonstrou um interesse pelos estudos religiosos e filosóficos. Sua formação em teologia e filosofia permitiu, portanto, ele desenvolver uma visão integrada na busca pela verdade, na qual a fé e a razão elas se complementam. Ao longo da carreira, Serge Langes se dedicou a estudar e a aprofundar o pensamento do São Tomás de Aquino. Ele se tornou um dos mais importantes tomistas do século XX, e uma das obras dele, chamada A Ideia da Criação e os seus Ecos na Filosofia, é um exemplo do esforço que ele deixa para dialogar com as questões da filosofia contemporânea à luz do tomismo, né, São Tomás de Aquino. Mas esse livro, A Vida Intelectual, cujo nome completo é A Vida Intelectual, Seu Espírito, Suas Condições, Seus Métodos, esse livro é considerado um dos seus trabalhos mais influentes fora do estrito campo da filosofia tomista. Embora o livro tenha sido motivado também por esse estímulo que ele teve para desenvolver, para colocar mais uma vez na pauta o tomismo. A obra se destina, a vida intelectual, não apenas para acadêmicos e estudantes, mas para todo mundo, para todos aqueles que buscam aprofundar o seu entendimento acerca do mundo, o seu entendimento acerca de si também, através de estudo e de reflexão.
Serti Langs é lembrado por suas ideias que contribuíram para inspirar aqueles que buscam uma vida profundamente intelectual com alinhamento moral. Mas engana-se quem pensa que o intelectual é aquela pessoa distante, aquele gênio inalcançável. O livro dele expõe que nós, estudiosos, somos os intelectuais citados na obra. Então é a nossa vida. Não pense que a vida intelectual é a vida do outro bem distante. É exatamente a nossa vida, como que a gente pode desenvolver. Ainda sobre a obra, para que a gente entenda mais sobre a obra, A Vida Intelectual, de Serti Langs, ela foi originalmente redigida em 1920. Ele tinha 57 anos na época, aí o livro foi lançado, teve sua primeira edição no início da década, portanto, em 1920, e ao longo das décadas seguintes, o autor publicou 2 versões revisadas do livro, com a última revisão feita em 1944. E ele tinha nessa época 81 anos. E isso foi 4 anos antes dele morrer, ele morreu aos 85 anos. Então, baseado nessa última versão do livro, de 1944, é que eu exponho aqui esses argumentos, né? Se você não tem o livro ainda, eu vou deixar à disposição para que você baixe junto a essa aula aqui, ou está na área de descrição, ou através de um QR Code na tela, você pode apontar e ser direcionado para a versão que eu utilizei para compor os meus comentários aqui. Então, desde a sua publicação inicial de A Vida Intelectual, o livro, a obra, tem sido reimpressa sucessivas vezes, traduzidas para várias línguas. Isso demonstra uma ampla influência e apelo que os tópicos trazidos na obra têm e estão sendo desenvolvidos, né, na vida das pessoas impactadas pela obra. Serti Langs enfatiza que somos intelectuais, somos os intelectuais mencionados no livro. Ele destaca que os intelectuais não são figuras distantes ou estudiosos isolados no Olimpo, mas somos nós, indivíduos presentes e ativos no cotidiano, no trabalho, em busca da verdade e do bem. O autor ele propõe uma discussão necessária para o desenvolvimento de uma vida moral e espiritual sólida. Ele argumenta bastante sobre isso, sobre a verdade, sobre a busca dessa verdadeira compreensão, da verdadeira sabedoria, que isso vem não apenas do estudo, mas também com o desenvolvimento do caráter e da integridade pessoal dentro da nossa vida cotidiana, mais íntima e também em sociedade, em comunidade. A Vida Intelectual, o livro, nos inspira a adotarmos uma abordagem meditativa a partir dos conhecimentos que chegam até nós, que a gente busca e que a gente pode usar a disciplina no nosso percurso de aprendizado e de descobertas. Sem dúvida, esse livro impactou bastante a minha vida. Bora falar sobre cada um dos elementos, cada um dos pontos desse livro, capítulo por capítulo. O capítulo 1 fala sobre a vocação intelectual. Primeiro eu vou falar sobre as ideias centrais do capítulo, depois comentários sobre o capítulo como um todo, né? A primeira ideia importante desse capítulo é sobre o intelectual é um consagrado. Esse tópico aborda uma ideia de que a busca intelectual é uma vocação sagrada e, portanto, exige uma dedicação total na nossa vida. O segundo ponto, segunda ideia central aqui, é sobre o intelectual não é um isolado. Ele discute a importância das relações sociais e da comunidade no desenvolvimento intelectual. E o terceiro ponto, que é central também nesse capítulo, o intelectual pertence ao seu tempo. Reflete sobre a necessidade do intelectual de se engajar com os problemas da atualidade, das ideias da época, mesmo tendo como suporte os clássicos, os pensamentos dos gênios de décadas de milênios passados. Com isso, o capítulo 1 estabelece uma fundação sobre a qual se constrói toda a obra, explorando a natureza sagrada e a responsabilidade inerente à busca intelectual. O capítulo é dividido em pelo menos 3 seções principais, cada uma abordando de um aspecto da vocação intelectual, né? O primeiro aspecto é a consagração do intelectual, depois sua relação com a comunidade e, na sequência, seu lugar no contexto temporal. Nessa primeira seção, o intelectual é um consagrado, Serti Langs argumenta que a vocação intelectual é uma chamada para a dedicação total e absoluta em busca da verdade e do conhecimento que é o bem. Esse compromisso, por nossa parte, não deve ser apenas uma escolha
em tipo de carreira, um interesse pessoal, mas sim uma missão de vida que exige integridade, disciplina e uma constante busca pela sabedoria. Ele destaca que ser um intelectual é uma forma de consagração onde o indivíduo se compromete a servir a verdade acima de tudo, entendendo que esse caminho é repleto de desafios, mas também de profundas recompensas espirituais e intelectuais. Seguindo na seção O Intelectual Não é um Isolado, o autor discorre sobre a importância da comunidade e da colaboração no processo intelectual. Ele contraria, de alguma forma, a imagem do estudioso isolado. O autor enfatiza que o intelectual, embora necessite de momentos de solidão para aprofundar os estudos, também deve buscar a interação com os pares e com a sociedade. Essa conexão conseguida com essa interação com os outros não apenas enriquece o próprio trabalho intelectual através da troca de ideias, mas também acaba assegurando que o conhecimento adquirido seja compartilhado, aplicado para o bem comum. Isso é importante. Assim, a vida intelectual é apresentada não como um exercício solitário, mas como uma jornada compartilhada, onde o diálogo e a colaboração, esses dois são essenciais. E na terceira sessão, o intelectual pertence a seu tempo, Sertilangues aborda a relevância do contexto histórico e cultural no nosso trabalho intelectual. Ele argumenta que, embora a busca pela verdade seja uma empreitada atemporal, é crucial que o intelectual esteja engajado com as questões e desafios do seu próprio tempo ou do nosso próprio tempo. Isso significa que, além de estudar as grandes obras já disponíveis aí para gente e ideias do passado, o intelectual deve também aplicar a sua mente e desenvolver habilidades para entender e responder aos problemas contemporâneos. Sertilangues vê que o intelectual deve ser um agente de mudança para o progresso, cuja obra pode e deve, sobretudo, ter um impacto significativo na sociedade atual e ainda deixar um legado. Esse capítulo, portanto, estabelece uma premissa de que a vida intelectual é uma vocação elevada que requer não apenas talento e esforço, mas também um compromisso moral e espiritual com a verdade. Essa palavra sempre se repete no livro Verdade e Bem. Sertilangues convoca nós, leitores, a reconhecer que há uma grande seriedade e deve ser dada uma grande importância para esse chamado, para essa vocação aos estudos e à aplicação dos estudos. Nos incentiva a abraçar plenamente essa responsabilidade e ainda que possamos contribuir com esse avanço do conhecimento para a humanidade e com isso também, durante essa jornada, o aumento da compreensão humana. Ele sugere, de uma forma bem prática, pelo menos 2 horas de estudos por dia dedicado a esse, no longo prazo, a essa busca pelo bem e pela verdade, para que você possa ter uma ascensão intelectual no longo prazo. O capítulo 2, As Virtudes do Intelectual Cristão. As ideias centrais são as virtudes comuns, a virtude própria do intelectual, o espírito de oração e a disciplina do corpo. No primeiro tópico, as virtudes comuns, ele examina as virtudes essenciais como humildade, paciência, perseverança. No segundo, a virtude própria do intelectual destaca a busca pela verdade como principal virtude do intelectual, busca pela verdade. E o terceiro, o espírito de oração, ele enfatiza que a oração é um meio de purificação e de inspiração. O quarto ponto, a disciplina do corpo, discute a importância da saúde física, do autocontrole para o trabalho intelectual. Portanto, no capítulo 2, Sertilangues aprofunda a discussão sobre a relação intrínseca entre a moralidade, a virtude, o empenho intelectual, oferecendo um guia ético e espiritual para aqueles dedicados à busca pela verdade. Esse capítulo é estruturado em 4 partes, explora as virtudes comuns e específicas que sustentam a jornada do intelectual e, além de atribuir grande importância ao espírito de oração e à disciplina corporal. Nessa primeira seção, as virtudes comuns, Sertilangues argumenta que a virtude é fundamental para a verdadeira compreensão das coisas, a verdadeira compreensão intelectual, pois ela direciona o indivíduo
ao seu fim último, que é essencialmente a intelectualidade e equivale ao supremo saber. Ele destaca que o caráter e as qualidades morais têm um papel preponderante em todas as esferas da vida, incluindo o intelecto. Sertilangues enfatiza que a superioridade em qualquer campo pressupõe uma superioridade espiritual, sugerindo que um julgamento acurado exige uma grandeza de caráter sobre qualquer tema. Para a gente conseguir, então, enxergar a verdade, enxergar o bem, é preciso ter virtudes bem desenvolvidas. Uma pessoa não virtuosa, por exemplo, não conseguiria enxergar a profundidade da verdade e, portanto, se não tiver virtudes, não chegará a conclusões adequadas sobre qualquer realidade, sobre qualquer campo de estudo. Uma pessoa não virtuosa não conseguirá enxergar a profundidade da verdade e, portanto, chegará a conclusões inadequadas da realidade, e isso podemos imaginar que é muito danoso para o seu campo de trabalho, para a sua vida pessoal, para a sociedade como um todo, ser uma pessoa não virtuosa, né? Mas prosseguindo a discussão aqui sobre o livro, ele aborda um tópico que eu achei bem importante, que é a virtude própria do intelectual. Assim, ele realça que a estudiosidade é uma virtude central para quem quer desenvolver a vida intelectual. Ele sublinha essa importância dessa estudiosidade com um equilíbrio e um desejo pelo conhecimento, basicamente a definição, e isso envolve outras responsabilidades que são as outras virtudes, como, por exemplo, temperança, que é a possibilidade de você ter uma atitude ponderada diante das escolhas que você tem que fazer. Aqui, sobre esse tópico, sobre essas virtudes próprias do intelectual, Sertilangues adverte contra os perigos da negligência e da simples curiosidade, da curiosidade vã. Você pode até ter acesso a muito conteúdo, a muito conhecimento superficial. Isso pode ser danoso. Isso pode desviar o intelectual de sua verdadeira missão. E aqui eu vejo uma forte correlação com a curiosidade que a gente é tomado ali nas redes sociais, no YouTube, grupos virtuais, grupo ali de curiosidades, que captura a nossa atenção e que, na verdade, o que faz é jogar o nosso tempo no lixo, porque não atribui um desenvolvimento real às nossas vidas, nem à vida da sociedade, que é o nosso impacto que a gente deixa, né? Então, conteúdos rasos, embora curiosos ou engraçados, mas que não desenvolvem, não ajudam a desenvolver a nossa essência, eles são danosos para a gente. Então, o excesso de conteúdo, sobretudo esses curiosos, causam dano para a vida do intelectual. E isso, portanto, é um fato prejudicial, é uma antivirtude. A terceira seção do capítulo, que é o espírito da oração, o espírito de oração, o autor coloca a oração como essencial para o trabalho, porque o trabalho intelectual não apenas é uma prática devocional, isolada, é uma prática do trabalho ali do âmbito da convivência entre outros indivíduos. E, enxergando dessa forma, o espírito de oração, isso nos dá uma postura contínua, e essa postura contínua de moralidade e de um vislumbre de algo maior nos faz permanecer com altos padrões nos nossos estudos. Essa orientação para a oração é vista como um meio de conectar essa busca intelectual com a eternidade, a verdade última, que é Deus. Sertilangues sugere que toda verdade é um reflexo da verdade divina, nos incentiva, portanto, a entender isso e incentiva o intelectual a manter um diálogo constante com o divino através da nossa obra, do nosso trabalho primário. Por exemplo, sendo médico, tem verdades dentro da minha carreira médica, verdades relacionadas a diagnósticos e tratamentos, e se eu tenho um autodesenvolvimento moral, espiritual, uma vida de oração para Deus, para algo maior, eu tenho a possibilidade de enxergar a verdade, o bem, e essa verdade, esse bem, vai repercutir na vida da pessoa ali no meu âmbito de trabalho. Então, não só uma questão espiritual interligada aqui na oração, mas é um aspecto muito prático. Deus como uma constante dentro de nós, nas nossas vidas. Por fim, nesse capítulo ainda, ele fala sobre a disciplina do corpo. Ele argumenta que a saúde física e a disciplina corporal são vitais para o sustento da atividade intelectual, sobretudo no longo prazo.
Sertilangues aconselha a que a gente possa ter cuidado na nossa saúde, realizando exercícios físicos, tendo uma boa alimentação, um sono adequado, como componentes necessários para uma vida intelectual produtiva. E ele vê a mortificação dos sentidos, que é o abandono dessas paixões que extrai muito das nossas vidas, da nossa alma, deve ser uma constante também, né? Mortificação. E a disciplina moral não apenas como meio de preservar a saúde, mas também como fundamental para nos possibilitar clareza cotidiana e eficácia do nosso pensamento. Portanto, esse capítulo reflete uma visão holística de Sertilangues sobre a vida intelectual, integrando profundamente o físico, o moral, o espiritual na busca pela verdade. Então ele oferece um retrato do intelectual cristão, não apenas como um estudioso, mas como alguém cuja vida inteira é orientada para a realização da verdade, do bem, do belo, fundamentada na virtude e na comunhão com o divino. Capítulo 3, a organização da vida. As principais ideias desse capítulo são pelo menos 4. Primeiro é sobre simplificar. Ele nos incentiva a uma vida simples para evitar distrações. Segundo é guardar a solidão, valorizando então assim o isolamento por meio da concentração e reflexão. O terceiro é sobre cooperar com os iguais. Ele fala sobre a importância de trabalhar e de aprender em comunidade. E o 4, ele tem 3 tópicos condensados em um, que é cultivar relações necessárias, conservar a dose de ação e manter o silêncio interior. Esses 3 discutem o equilíbrio entre a vida social, a ação e a paz interior. Então, dessa forma, Sertilangues, no capítulo 3, apresenta os princípios fundamentais para que nós, intelectuais, possamos otimizar as nossas vidas, os nossos ambientes de trabalho. O capítulo começa com um chamado à simplificação, que é uma estratégia para evitar distrações e assim a gente consegue ter uma maior concentração na essência para o trabalho intelectual. O autor argumenta que para realizar essa jornada, esses estudos, já tem que ter uma certa consciência de que é difícil, assim como é difícil a busca pelo conhecimento e assim essa organização, evitar distrações, dessa forma a gente não tem a nossa atenção sobrecarregada com bagagens desnecessárias. Então vamos lá discutir ponto a ponto, né? Esse primeiro, que é a simplificação da vida interior, ele nos faz refletir sobre o que é essa vida interior e assim nos permite atribuir mais foco de uma forma aguda ali durante os estudos, que deve haver também reflexão e não apenas aceitar o que está sendo acessado ali de conhecimento, usualmente através da leitura. Ele sugere que a vida do intelectual não deve ser complicada por excessos de comodidades ou obrigações sociais desnecessárias. Por isso, a gente tem que ter um bom critério para nos afastar dessas condições vistas como desnecessárias, convenções sociais que você não consegue atribuir nada lá e nem mesmo obter benefícios de desenvolvimento. O segundo elemento importante é sobre a necessidade da solidão, onde ele enfatiza que não é necessariamente um isolamento, né? Há uma necessidade de solidão para o desenvolvimento intelectual, mas não necessariamente um isolamento. E como é que ele trata isso na obra? Ele fala que a solidão, para Sertilangues, não é apenas física, mas também interior, requerendo um distanciamento das distrações e das preocupações mundanas para uma melhor concentração e engajamento no trabalho intelectual. Ele insiste que essa verdadeira solidão é uma riqueza que nos permite mergulhar e nos aprofundar dos nossos estudos. Sendo que, ao mesmo tempo, né, que ele recomenda essa solidão, o que é que ele diz para dizer que essa solidão não é necessariamente um isolamento 100% do nosso tempo, o dia todo, e portanto, ele leva em conta a comunidade, né? Então, Sertilangues, ele também discute nesse capítulo a importância da cooperação com os iguais, argumentando que, embora a solidão seja essencial, a interação com outros intelectuais pode enriquecer o próprio trabalho.
Essas relações devem ser escolhidas com cuidado, evitando distrações, focando em colaborações que realmente contribuam para o crescimento intelectual, né? E acho que toda mãe já fez essa recomendação. Escolha boas amizades, mais ou menos isso. E, além disso, ele ainda aborda a importância de manter essas relações necessárias que não se distanciam do trabalho intelectual, mas que, pelo contrário, enriquecem tanto da interação com enriquecimento para você, quanto você deixa contribuição para com quem você interage. Ele sugere que mesmo Ele sugere também que mesmo as ações e essas interações fora do âmbito intelectual, direto, né? Por exemplo, ambiente de lazer, e essas interações podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e profissional, desde que sejam realizadas com a devida intenção e foco. Não vai aproveitar um momento em que você tem pessoas ali de grande competência e falar frivolidades, como ele cita lá, né? Então, por fim, dentro desse capítulo, ele enfatiza a necessidade de manter o silêncio interior como uma extensão da solidão física, sugerindo que a verdadeira paz e concentração vem de uma disposição interna para o recolhimento e para a reflexão, independente das circunstâncias externas, que podem estar barulhentas, né? Você pode estar no seu cotidiano, estar com muito barulho, mas se você consegue desenvolver essa reflexão interna, esse recolhimento, você continua fazendo com que o seu cérebro trabalhe para o desenvolvimento, mesmo sem estar diante de livros ou no trabalho organizado ali na sua mesa de trabalho. Então, esse capítulo nos oferece orientações sobre como organizar a nossa vida e, sobretudo, esses tópicos citados vão favorecer a profundidade e a eficácia do trabalho intelectual, destacando a importância da simplicidade, solidão, cooperação criteriosa e manutenção de um silêncio interior para o sucesso na vida intelectual. Capítulo 4, o tempo do trabalho. As principais ideias são pelo menos 6. A primeira delas, a contínua dedicação ao trabalho intelectual, onde ele fala sobre a busca pelo conhecimento, que deve ser vista como um estado permanente de desejo e de aspiração. Segundo ponto, o cérebro como turbina. Ele aponta uma ideia de que o cérebro está sempre ativo, trabalhando continuamente, como se fosse uma turbina, mesmo sem esforço consciente. E para que a gente consiga maximizar esse processo, que é natural, ele sugere a necessidade de disciplina, organização do pensamento e retraz tópicos citados nos capítulos anteriores de que não deixemos que nossa mente seja ocupada por curiosidades vãs. O terceiro ponto é sobre a importância do ambiente e os momentos do estudo organizados. A organização do tempo, do espaço para proteger os períodos dedicados ao estudo sem interrupções deve ser prezada, e isso cria um ambiente propício para aquilo que ele chamou de solidão produtiva. Isso inclui a escolha de horários específicos para o estudo, preferencialmente, segundo Sertilangues, pela manhã, quando a mente está descansada e receptiva. O quarto elemento aí desse capítulo é sobre o trabalho noturno e consciente, o aproveitamento dos processos mentais, que são passivos, né, como ele citou. Eles ocorrem durante o sono também e devem ser valorizados. Enquanto médico, existe esse conhecimento, né, que existe uma fase do sono que é sobre a consolidação mnésica, a consolidação da memória, e ele mesmo, sem ser da saúde, ele citou isso da forma como ele pôde e informou e ressaltou que o sono deve ser valorizado, sono de qualidade, para essa consolidação mnésica, consolidação da memória. Ele sugere, entre as suas ideias, que ao ter um sono de qualidade, isso é uma solução que surge para que você, durante o sono, possa chegar a resultados que você busca através das suas reflexões ativas durante o dia. E acredito que muitos já passaram por isso, acordaram com ideia de um resultado que estava buscando e pensando há muitas semanas ali, e o resultado vem durante o sono. Aquele momento deve ser valorizado pelo intelectual. O quinto elemento desse capítulo é sobre a vida cotidiana como fonte de inspiração. Então, o livro
nos encoraja a manter a curiosidade ativa em todos os momentos, utilizando as interações cotidianas e as observações do mundo como uma fonte de inspiração e matéria-prima para o estudo. Observar o belo, o que está acontecendo, as interações, isso também serve para nossa inspiração. E o sexto elemento sobre o trabalho intelectual como serviço ao bem comum. Ele enfatiza que o esforço intelectual, mesmo sendo uma atividade solitária, contribui para um bem maior da sociedade, que de uma forma que o estudo não é apenas um fim por si mesmo, que fica com vocês de uma forma propriamente solitária e isolada, mas sim deve ser um meio de servir para a comunidade por meio da expansão do conhecimento e da compreensão. Então, nesse capítulo 4, ele aborda profundamente essa essência do estudo e suas práticas de uma forma a que o indivíduo, nós que estudamos, possamos nos dedicar ao trabalho intelectual de uma forma mais sistematizada e disciplinada. Langes enfatiza a importância do trabalho constante, consciente, comparando a oração, mais uma vez, e ele destaca, portanto, assim, a necessidade de um desejo ininterrupto pela busca da verdade. Ele discute como o trabalho intelectual não se limita àquelas horas de estudos ativo, mas se estende a todos os momentos da nossa vida, sugerindo que a verdadeira dedicação intelectual requer uma constante abertura para o desejo de aprender, mesmo nas atividades diárias mundanas, no trabalho, na vida ordinária. O autor argumenta que o trabalho intelectual exige disciplina, não apenas na aquisição do conhecimento, mas também na organização do tempo, na manutenção de um ambiente propício para o pensamento que deve ser profundo e para suas reflexões. Langes enfatiza a importância da solidão, do recolhimento para a reflexão e também isso resulta em criatividade, ao mesmo tempo em que ele reconhece o valor das interações das experiências do dia a dia, da vida ordinária, que deve também ser fonte de inspiração e aprendizado. Ele destaca o papel do subconsciente, do descanso ali durante o sono, e sobretudo o sono, na consolidação do conhecimento e na geração de insights. Langes recomenda uma vida equilibrada, onde o trabalho, a oração, o estudo e o descanso se intercalam de uma forma harmoniosa e, com isso, permite que o intelectual se mantenha constantemente engajado na busca pela verdade, constantemente repetido no livro, sem sacrificar de uma forma incisiva e danosa o bem-estar pessoal ou sem mesmo negligenciar outras áreas da vida. Ao longo desse capítulo, Langes oferece conselhos práticos relacionados a como organizar o trabalho. Eu vou citar aqui todos os conselhos, ponto a ponto, que são 5, mas antes devo destacar que ele sugere que a verdadeira eficácia do trabalho intelectual não vem da quantidade de horas trabalhadas. Pensar que ler dezenas de livros por semana, por semestre, por mês, por ano, não pode nos dar uma falsa impressão de desenvolvimento intelectual. Então, ele sugere que possamos prezar pela qualidade do esforço e da atenção dedicado àquele momento que você decidiu estudar. E a gente já percebe isso, né? Então, o que vale mais é estudar 30 minutos focados do que 2 horas sendo interrompidos, muitas vezes gera mais resultado. Então, ele nos incentiva, enquanto leitores, a que a gente possa cultivar hábitos que promovam essa concentração profunda associada a uma constante reflexão, e isso tudo gerando uma máquina importante dentro do nosso cérebro, na nossa mente. Assim a gente consegue estabelecer as rotinas que facilitam o engajamento contínuo para ter material de estudo a todo momento na nossa mente com reflexões. E agora os conselhos que eu falei que ia citar, que são os que ele cita como conselhos práticos sobre como organizar o tempo de trabalho. O primeiro conselho que ele deixa é sobre o trabalho permanente. Ele ressalta e nos encoraja a manter um desejo constante de aprender e assimilar como se fosse uma oração contínua, durante todo o dia, de uma forma ativa. E assim teremos uma mente sempre engajada e produtiva, fazendo seu trabalho com uma parcial atividade ou uma total atividade, dependendo do que você está fazendo, né? O segundo conselho que ele deixa é sobre o trabalho noturno. Ele
faz questão de destacar o valor do trabalho mental e da reflexão durante períodos noturnos, que, segundo ele, né, ele argumenta que é um momento de maior silêncio e calma para refletir sobre os estudos. Eu rio porque nem todo contexto é assim, né? Então, lembrando aqui do período noturno com os filhos, é um período de maior agitação, mas eu entendo quando ele cita isso, é quando você vai ali para a cama dormir. Então, refletir sobre o que aconteceu no dia já também aquece a nossa máquina, a nossa mente, né? O terceiro conselho é sobre estudar pela manhã e descansar à noite. Ele estabelece isso de uma forma quase que fisiológica, quando ele enfatiza a importância das primeiras horas do dia para o trabalho intelectual, porque ele aponta que é quando a mente está descansada e está mais propícia para a dedicação do que o período da noite, do que serve mais para o repouso e para a reparação e do que aconteceu durante o dia e preparação para o dia seguinte. O quarto elemento conselho é a disciplina e hábito. Ele ressalta sobre a importância de cultivar hábitos que apoiem o trabalho intelectual contínuo, como uma rotina estruturada, alimentação adequada e exercício, deixando aberto também o que serve para você, né? Qual a sua rotina, como você se organiza. Então existe essa margem de flexibilidade do que serve para você. E o quinto conselho é sobre manter um equilíbrio do trabalho e descanso, porque assim ele nos encoraja a encontrar esse equilíbrio chamado como saudável entre o estudo intensivo e o tempo de descanso, amanhã e à noite, para manter a sustentabilidade do esforço intelectual no longo prazo. Não é interessante ter um intensivo durante uma semana, um dia, e deixar outros dias totalmente livres, entre aspas, de estudos, né? Sem acessar estudos. Então é melhor o estudo contínuo, ele aponta isso. E assim a gente finaliza o capítulo com essa visão holística do trabalho intelectual, onde o desenvolvimento da mente, do espírito estão intrinsecamente ligados e a busca pela verdade é uma caminhada contínua que permeia todos os aspectos da vida e é conseguida através da aplicação desses conselhos disponíveis nesse capítulo. Capítulo 5, o campo do trabalho. As principais ideias aqui destacadas são 5. Primeiro é sobre ciência comparada, onde ele promove ou recomenda que a gente possa promover um alargamento das especialidades pela aproximação das disciplinas relacionadas, enfatizando a importância da integração do conhecimento para evitar a limitação a uma única área. Então imagina que você tem uma área de conhecimento principal, que ele chama de área de especialidade, mas que também você tenha a mente aberta para estudar outras coisas. E assim tudo se integra na mente para um resultado bem maior. O segundo ponto é sobre a interdependência das disciplinas, que tem uma conexão com essa primeira, né? Onde ele argumenta que nenhuma ciência é autossuficiente e que a especialização deve ser equilibrada com uma compreensão ampla das ciências, sobretudo filosofia e teologia. Terceiro elemento é sobre a filosofia propriamente e a teologia como fundamento para tudo. Ele sugere que devemos ter uma base sólida nestas áreas e isso vai nos proporcionar uma harmonia e uma direção na busca intelectual. E isso serve como um quadro para integrar diversas áreas de estudos. Enfatiza que nenhuma ciência se resolve por si. O quarto elemento é sobre a especialização com equilíbrio. Ele nos aconselha que, sabendo que a especialização é necessária para o aprofundamento, a gente deve fazer escolhas conscientes para focar em uma área específica, evitando dispersão. Senão a gente vai aprofundar numa área, depois aprofunda muito noutra, e a gente não consegue fazer grandes reflexões em várias áreas ao mesmo tempo, por uma limitação humana de tempo e mental, e com isso não vamos deixar contribuições significativas. E o quinto ponto aqui desse capítulo é sobre sacrifícios necessários. Ele reconhece a necessidade de sacrifícios ao escolher se especializar, enfatizando a importância de aceitar essas limitações ditas no ponto anterior e, com isso, fazer escolhas que se alinhem às nossas vocações, mais do que aptidões, né? Então, todos
partindo desse axioma, partindo desse pressuposto de que todo mundo tem uma vocação, uma voz interior inclina você para algo e que nós não devemos declinar desse talento que temos, dessa vocação, e aí isso é que vai direcionar a nossa escolha pela área de especialização, e aí entra o sacrifício necessário para nos aprofundar e dedicar o nosso tempo, que é limitado, a nossa vida para essa área de conhecimento de uma forma muito extensa durante todo o momento da nossa vida de trabalho intelectual, né? Então, esse capítulo 5 aborda essa estruturação do trabalho intelectual e introduz que a ciência comparada é relevante para amplificar o nosso entendimento do mundo, mas devemos ter uma área de especialização. Nessa ciência comparada, outras áreas de conhecimentos que não devemos propriamente nos aprofundar, deve ter alguma correlação com a nossa disciplina central de especialização. Mas a filosofia e a teologia é a base de tudo. E ele deixa claro que essa especialização que a gente escolhe é essencial, que é a nossa principal área de estudo e de trabalho no nosso cotidiano, e a gente deve se dedicar a maior parte do tempo. Para isso, ele ainda sugere inserir de uma forma equilibrada uma compreensão ampliada do que chama de ciências base, que é a ciência comparada ali, que ele usa também em outros momentos do capítulo. Agora, ele reforça muito que essas ciências base, né, mais do que ele não inclui dentro do mesmo classificação das áreas comparadas, ciências comparadas, e chama de ciência base, a filosofia e a teologia. E se a gente tem desenvolvimento nessas duas áreas, sabe sobre isso, pelo menos as bases, vai fazer com que a gente evite uma estagnação intelectual, porque conhecer sobre filosofia e teologia aumenta o propósito, o senso de direção e o senso de posicionamento na vida e além da vida, física e metafisicamente. E assim, sabendo de filosofia e teologia, estudando sobre isso, a gente tem a chance de promover a nossa visão aproximada da verdade, do bem e do conhecimento que isso proporciona. Sertilanges aponta a importância de não se limitar a estudar um único assunto, reforça isso algumas vezes no capítulo, porque ele reconhece que há uma interdependência das disciplinas, e aí quando você acessa conteúdos correlacionados, através da ciência comparada, você amplifica a chance de acessar as correlações e com isso ter um entendimento mais profundo e refletir para integrar-se à realidade e encontrar a verdade que ele tanto cita. Ele, para finalizar, nos aconselha que a gente possa construir esse conhecimento de uma forma horizontal, não profundo, nas ciências comparadas. Ressalta muito para não se aprofundar em todas as áreas, sobre as diversas áreas de estudo, porque se a gente tentar fazer isso, a gente vai criar uma desarmonia de direção nessa busca intelectual. Então, a especialização é tratada por ele como necessária para o aprofundamento e requer, mais uma vez aqui, sacrifícios e escolhas conscientes para evitar a dispersão e conduzir o nosso foco na contribuição significativa em uma área específica do conhecimento humano, e assim a gente consegue, durante a nossa vida, deixar uma camada a mais de conhecimento em relação aos nossos pares de gerações anteriores, e se a gente não conseguir isso, deixar uma camada a mais, pelo menos a gente tem que ter essa intenção direcionada a isso. O que é que eu vou aumentar aqui de conhecimento em relação aos que os meus antecessores deixaram? Esses são os elementos desse capítulo. Capítulo 6, o espírito do trabalho, são pelo menos 5 as principais ideias. Ele fala primeiro sobre o ardor da investigação, sobre a importância de ter essa busca constante pela verdade, e essa busca deve ser movida por um zelo intrínseco que deve nos impulsionar, mas nunca nos satisfazer com conhecimentos superficiais, sobretudo da nossa área de especialização. O segundo ponto desse capítulo é sobre concentração e foco. Fala sobre a necessidade de concentrar esforços e atenção em um assunto de cada vez, para que a gente possa alcançar uma profundidade e uma verdadeira compreensão daquilo que a gente está estudando, e com isso evitar a dispersão que enfraquece o processo intelectual. O terceiro é sobre submissão à verdade. A abordagem humilde deve ser uma constante para quem busca aprender algo, e a gente deve reconhecer
que há uma grandeza, uma autoridade, na verdade, sobre as nossas próprias limitações e condições, ideias pré-concebidas. E isso deve nos promover essa atitude de abertura e receptividade. Ele cita até que mesmo em uma situação que você tem contato com alguém que você tem um conceito de que ela expõe ideias erradas do mundo, até dessas situações você consegue extrair alguma verdade, algum trecho, algum traço de verdade. Por isso, faz essa recomendação a ter uma atitude atenta, mas aberta e receptiva a colher verdades em várias situações. O quarto ponto é sobre o alargamento da perspectiva. Ele fala sobre, enquanto foca no tema específico, que é a nossa área de especialização, o intelectual deve também considerar que essa área de especialização tem conexão com um todo maior que é integrado ao conhecimento de diversas áreas. E se a gente tiver atenção nessas diversas áreas, não se aprofundando nelas, claro, mas tendo algum conhecimento sobre as diversas áreas, isso vai enriquecer a nossa contribuição na especialização, na nossa área de especialização. E o 5 tem alguma correlação com os dois anteriores, é sobre ter senso de humildade. Isso é próprio das crianças, mas ele destaca aqui que a gente deve ter um reconhecimento de que, por mais que a gente avance no nosso conhecimento, sempre haverá aspectos inexplorados, aspectos enigmáticos da nossa área de estudo e que deve, dessa forma, nos incentivar a uma contínua busca por novos conhecimentos e ao tempo que a gente deve evitar a complacência intelectual, que é quando a gente acha que já sabe tudo sobre a nossa área de especialização e sobre as ciências comparadas. Sendo assim, o capítulo 6 foca no espírito do trabalho intelectual, realça a importância de um zelo ardente pela essa busca da verdade, incentiva-nos a ter uma concentração e uma submissão à verdade, buscando essa verdade em várias situações. A verdade é o fundamento frutífero e não propriamente quem está emitindo aquela verdade, que pode estar cheio de inverdades, né? Sertilanges insiste na necessidade de uma abordagem humilde durante todo o capítulo, e essa abordagem deve estar aberta ao aprendizado, independente da fonte e desde que a gente tenha um senso crítico desenvolvido, e assim ele nos diz sobre a importância de se manter conscientes sobre os mistérios inerentes a qualquer campo de estudo, mesmo ao alcançar grandes descobertas. Se você já for a referência daquela área de estudo, mesmo assim, você precisa ter a humildade de alcançar novos patamares de conhecimento. Ele nos lembra que os intelectuais, ou seja, nós, né, ele cita sempre que os intelectuais não são eles, somos nós, podemos tirar aprendizados e verdades, mesmo de fontes duvidosas, mas ressalta que para isso devemos entrar com um filtro de cuidado e perspicácia, além de uma capacidade destacada para extrair o bem onde potencialmente você acredita que só há mal. O trabalho intelectual é visto não apenas como um esforço para adquirir um conhecimento assim isolado por si, mas como um ato espiritual que exige dedicação, esforço contínuo e um profundo respeito pela complexidade e pela interconexão das coisas. Então, esse capítulo serve para nos estimular a ter uma postura interior em busca de um desenvolvimento intelectual verdadeiro, que é tido com base em estudo e deve adotar uma postura humilde, que é basicamente uma mistura de paixão pelo conhecimento, disciplina na pesquisa, senso de humildade diante da vastidão do desconhecido, para que consigamos alcançar patamares superiores de conhecimento, nos aproximando da verdade na nossa área de especialização. Capítulo 7, a preparação do trabalho. Os principais tópicos citados aqui são 6. O primeiro é ler pouco. Ele fala sobre o quanto é essencial focar em leituras que contribuam verdadeiramente para o trabalho, para que dessa forma evite sobrecarga de informações. A qualidade de leitura é mais importante do que a quantidade, segundo Sertilanges. O segundo é sobre como escolher. Ter uma seleção criteriosa de materiais de leitura é fundamental e é importante focar em obras
de qualidade e de relevância para que nós possamos chegar aos melhores resultados dentro do nosso campo de estudo, nosso campo de interesse. O terceiro é sobre 4 espécies de leitura, que ele distingue entre leituras para formação, depois leituras para alcançar objetivos específicos, você vai só naquela parte que você quer. Outro tipo de leitura, a terceira, é sobre estímulo ou edificação. E a outra, normalmente essa aqui é a filosofia e teologia, e outra é sobre leitura para repouso, como romance, que ele até recomenda para não dedicar a maior parte do seu tempo de leitura para romance. Cada tipo de leitura tem as suas próprias exigências, concentrações e benefícios. O quarto é sobre o trato com o gênio. Ele aponta que o gênio, né, alguém que produziu um grande trabalho, ele aponta que a interação com obras de grandes pensadores e artistas pode nos elevar em espírito e nos estimular a que tenhamos criatividade e novas compreensões diante das coisas. O quinto é sobre a organização da memória. A memória deve ser seletiva, focando no essencial, no útil, para evitar uma sobrecarga e uma confusão. A organização lógica e hierárquica das informações que a gente retém durante os dias é importante e facilita a recuperação e o uso eficaz do conhecimento através de técnicas de atenção focada. Então, você vai estudar um tema, você vê exatamente o que você quer, se faz perguntas e vai em busca daquelas respostas, a depender do tipo de leitura que você está fazendo, né? E com isso, de uma forma repetitiva, de uma forma associada a várias fontes, isso faz com que nós tenhamos acesso, de fato, à informação que será por longo prazo e, dessa forma, fortalece as nossas memórias. E o sexto elemento chave desse capítulo é sobre as notas, né? Ele recomenda aqui, mais com a visão do passado, né, que as notas devem ser seletivas, organizadas, que devem capturar a essência do que é lido e do que é pensado para facilitar a recuperação no uso futuro. Ele sugere, é esse ponto que eu digo que é mais sobre uma visão do passado, ele sugere um sistema físico de classificação, ele coloca papéis coloridos, canetas, para você organizar suas pastas, os seus blocos, né? Ele não considerava, na ocasião da publicação, os recursos digitais que nós temos hoje. Mas por trás desse tópico, as notas, a gente consegue extrair a importância de fazer registros dos principais pontos que a gente entende ali no nosso estudo, mas não propriamente copiar o que está lá no livro, mas escrever de uma forma sobre o entendimento do que você consegue extrair. Aí, assim, o estudo fica de fato eficaz, fica uma nota para que você possa resgatar e rememorar as informações de uma boa forma, da melhor forma, não apenas copiar o que está escrito. Então, assim, o capítulo 7 aborda estratégias justificadas como eficazes para a preparação do trabalho intelectual, enfatiza a importância da leitura seletiva, da organização da memória e da tomada de notas, que foi o último elemento citado aqui. Primeiramente, ele destaca uma ideia de que ler pouco, mas de uma forma intensa e seletiva, focada, é mais produtivo do que consumir grandes quantidades de informações sem critério. A leitura é vista como um meio de aprender e de ter uma preparação para a produção intelectual, para quem escreve, ainda tem um capítulo só sobre isso, e a gente deve evitar a sobrecarga de informações e assim a gente consegue ter clareza de pensamento e uma elevada capacidade de reflexão. Em relação à memória, o texto sugere algumas estratégias para que a gente possa reter as informações de uma maneira eficiente, como organizar o conhecimento através de uma estrutura lógica de estudo e de anotações. Quanto às notas, propriamente, o capítulo aconselha a tomá-las de uma maneira seletiva e organizada, claro, de modo a que elas possam facilitar a que, no futuro, quando acessadas, gerem uma rememoração das informações e uma fixação dos conhecimentos extraídos ali que você tem um objetivo específico sobre. E é importante que essas notas sejam integradas ao processo de trabalho do indivíduo, estejam próximas a você, que você possa consultar
sempre que estiver desenvolvendo o seu trabalho, e assim elas se tornarão notas eficazes e não apenas acumularão poeira em algum canto escondido. A classificação e a organização dessas notas são fundamentais para que você possa maximizar a utilidade. Então, notas sobre um tópico específico, notas sobre outro tópico devem ser organizadas. Aqui sobre teologia, aqui sobre filosofia, aqui sobre um entendimento específico da minha área de atuação, aqui sobre outro entendimento, senão vai ficar tudo bagunçado, né? Então, hoje a gente tem algumas ferramentas tecnológicas que podem nos ajudar a ter essa organização. Por fim, o capítulo conclui enfatizando da importância de integrar a leitura, a memória, as notas num processo contínuo de aprendizagem e de produção intelectual. Ao adotar essas práticas, nós, estudiosos, podemos ter um aprimoramento da nossa capacidade de pensar de forma crítica, com base no conhecimento acessado por outros, e assim a gente vai evoluir a nossa criatividade, vai ter maiores capacidades, mais matéria-prima para decidir diante das coisas que surgirão no nosso cotidiano e assim contribuir de fato para o nosso campo de estudo, para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento dos pares. O capítulo 8 é sobre o trabalho criador. Os tópicos importantes desse capítulo, destacados aqui, são 5. O primeiro é sobre a importância da escrita como uma ferramenta da realização e clarificação do pensamento. A prática da escrita é vista como um exercício contínuo que fortalece e aprimora a mente, além de ser um meio para aperfeiçoar a capacidade de expressar ideias de uma forma eficaz. O papel, como segundo ponto, o papel da crítica e da publicação na evolução do escritor. Ele expõe que, ao colocar sua obra para o público, pode ser que ele está falando em escrita, né? Mas a obra como um todo. E, ao expor essa obra para o público, expõe, portanto, a crítica, e essa crítica serve como elemento para o desenvolvimento do escritor, do produtor do conteúdo, né? Através da publicação, o autor entra em contato com o público e, com isso, há uma obrigação constante de aperfeiçoamento a partir do feedback, da resposta do público. E isso estimula ao autor a ter uma recepção das críticas, conviver com isso e avaliar a recepção do seu trabalho, seja através de elogios ou através de críticas mais intensas, né? E aí, ao expor esse trabalho, ao publicar o trabalho, promove-se o ciclo do progresso contínuo na qualidade da produção, especificamente na qualidade da escrita, que é o que ele argumenta para a gente fazer, escrever. O terceiro ponto é sobre a relação entre o pensamento e a expressão do estilo. Cada um tem um estilo, cada autor, produtor tem um estilo. Ele argumenta que o estilo de escrita, de produção de um indivíduo deve ser uma expressão verdadeira do seu pensamento e da sua personalidade. Buscar pelo estilo propriamente, ficar focando nisso é uma perda de tempo, porque simplesmente ele vai ser exposto com base na sua personalidade, no seu pensamento. E isso faz um estilo autêntico e simples, que é valorizado acima das técnicas artificiais que ornamentam de uma forma desnecessária o nosso conteúdo. O estilo deve emergir naturalmente da substância do que está sendo comunicado, refletindo a verdade, a individualidade do autor. A busca por o estilo revela-se como uma artificialidade, então não devemos buscar o estilo, apenas ele é revelado. O terceiro é sobre a necessidade de desapego pessoal e foco no trabalho criativo. Ele enfatiza a importância de se afastar de preocupações egoístas e do desejo por reconhecimento ao engajar-se em um trabalho, né? Então a sua produção, o fruto do seu trabalho, não deve ter esse fim último, que é o reconhecimento. O foco deve estar na busca pela verdade, na contribuição para o conhecimento, para a arte, em vez de procurar gratificação pessoal ou status. Esse desapego é visto como fundamental para a pureza da expressão criativa e para o alcance de uma obra genuína. Se você focar no público que vai te elogiar, isso vai
produzir uma obra temporal ou produzir algo artificial não compatível com você. E o quinto ponto é sobre a virtude da perseverança e a conclusão do trabalho. Ele fala sobre a importância dessa perseverança, da paciência, da constância no processo criativo, a capacidade de continuar trabalhando diante dos desafios e de levar um projeto a termo, ou seja, até o final, começou, tem que terminar, é uma dificuldade, mas devemos enfrentá-la para não treinar o nosso cérebro a não conclusões. Então, refletir bem sobre se vai começar e, ao começar, finalizar. E, ao fazer, fazer bem. A conclusão do trabalho é vista não apenas como um fim em si, mas como uma realização de um compromisso com a sua própria vocação e com o valor intrínseco que cada obra tem, né? Ao ter uma obra, o autor, ao produzir algo, no mínimo, ele demonstra foco, persistência, porque envolve suas dificuldades, seus desafios. O capítulo 8, portanto, que tem o título O Trabalho Criador de A Vida Intelectual, por Serti Langes, enfoca a essencialidade do trabalho criativo na vida do intelectual, ou seja, tem que produzir algo. Escrevendo é como ele diz que deve produzir, mas recursos digitais aqui eu vejo como um vídeo, uma oportunidade de estruturar um conhecimento adquirido na sua vida de estudo. Esse capítulo aborda os diversos aspectos e etapas do trabalho intelectual, desde a concepção inicial até a execução da publicação de um trabalho, para finalizar. Serti Langes enfatiza a necessidade de uma dedicação profunda, contínua a esse trabalho intelectual, argumentando que este não é meramente um ofício solto, mas uma vocação que exige um compromisso total do indivíduo. Então devemos estar comprometidos com esse desenvolvimento intelectual e com a produção. O autor, nesse capítulo, ele começa até destacando a necessidade de escrever para estruturar esse conhecimento. E escrever, para ele, como um meio de clarificar os pensamentos e sustentar a atenção por muito tempo, a fim de estimular a pesquisa e formar o estilo que é natural, ele vai aparecendo. A escrita é vista não apenas como uma ferramenta para comunicar ideias, mas também como um processo de autodescoberta, de aprimoramento intelectual. Serti Langes incentiva a publicação de trabalhos quando se está pronto, sublinhando que o feedback com o público e a recepção dessas críticas são fundamentais para o nosso crescimento. Então, finalize, não apenas finalize, publique e obtenha feedback do público e utilize o feedback para o aprimoramento. Além disso, Serti Langes discute a importância de manter a verdade, a individualidade, a simplicidade do estilo na escrita, argumentando que um estilo verdadeiro reflete a essência do pensamento e mantém-se em contato íntimo com as coisas para o qual foi dedicado tempo de produção. O estilo, portanto, não deve ser forçado ou artificial, como já citei, mas sim emergir naturalmente do processo do pensamento autêntico. O autor também aborda o fator da constância, paciência e perseverança no trabalho criativo, enfatizando que o trabalho intelectual exige, mais uma vez, esforço contínuo e uma dedicação inabalável. O sucesso, segundo Serti Langes, não é um resultado do talento propriamente ou de uma inspiração momentânea, mas sim de um trabalho árduo, persistente, no longo prazo, que gera sucesso de uma forma secundária quase. Por fim, Serti Langes ressalta a importância de não exceder as próprias capacidades. Ele nos aconselha a empreender trabalhos desde que, antes de começar esses trabalhos, possamos ter uma reflexão se eles estão alinhados com as nossas forças e com as nossas habilidades. Se a resposta for sim, se aquele trabalho que você está pensando em fazer pode resultar das forças e habilidades que você tem, aí você executa. Caso a resposta seja não, não reúne, então nem começa. Ele adverte contra o perigo do orgulho, né, de pensar que sabe, da presunção que pode levar a falhas e frustrações nas produções de conhecimento. Em resumo, o capítulo 8 de A Vida Intelectual é um chamado para a ação, para a escrita, para a produção com base nessa vida de estudo. Ele oferece orientações práticas, citadas aqui,
e orientações filosóficas sobre como abordar o processo criativo com seriedade, humildade e determinação. O autor enfatiza que o trabalho intelectual é uma vocação que requer não apenas habilidades e conhecimentos, mas também uma dedicação profunda ao aprimoramento pessoal e à busca pelo que é certo, pelo que é belo, bem e verdade. Capítulo 9, o trabalho e o homem. Os principais pontos aqui desse capítulo são quatro. O primeiro é sobre o equilíbrio entre o trabalho e a vida. Ele enfatiza a importância de manter um equilíbrio saudável entre o trabalho intelectual e os outros aspectos da vida. Argumenta que, embora o trabalho intelectual seja fundamental, não deve consumir completamente o indivíduo, pois o caráter e a personalidade também são importantes para uma vida plena e ele é obtido vivendo em plenitude. Segundo ponto, o valor da experiência de vida. Ele sugere que as experiências fora do ambiente acadêmico ou de um trabalho que não está propriamente ligado à sua especialização, eles contribuem para o entendimento mais profundo da realidade e fortalece o nosso caráter. O terceiro ponto, a resiliência frente às críticas, aborda como lidar com as críticas, as adversidades, enfatiza a importância da perseverança, da humildade e dos aprendizados contínuos, ativo e não ativo, mesmo diante de desafios de feedbacks ruins que chegam até nós. E o quarto é sobre a alegria e a satisfação do trabalho. Ele ressalta que o trabalho intelectual não apenas deve ser visto como uma obrigação, mas também como uma fonte de alegria e satisfação pessoal, haja vista que promove nosso conhecimento e nosso desenvolvimento e ainda permite que contribua para o outro, para a sociedade. O capítulo 9 destaca a importância de manter um equilíbrio saudável entre o trabalho intelectual e as outras facetas da vida, para que assim a gente consiga promover um desenvolvimento pleno e sustentável. Sertilanges argumenta que, embora o estudo e o trabalho intelectual sejam essenciais para o crescimento e para a realização, não devem consumir a nossa vida ao ponto de comprometer o nosso bem-estar e nossa capacidade de nos engajar em outras áreas da vida, familiares, e com isso há também o enriquecimento do caráter e da experiência humana. E primeiramente, nesse capítulo aqui, Sertilanges aconselha até a que intelectuais, ou seja, que nós nos possamos manter um contato com a vida em plenitude e não recluso, argumentando que o conhecimento por si só não é o ápice da existência. O caráter, moldado por uma e várias experiências diversas na nossa vida, dentro de uma moralidade, é igualmente relevante. Então, sair, viajar, contemplar a natureza. A verdadeira sabedoria não se limita ao que se sabe, né? Só o conhecimento por ali e pronto, mas também ao que se é. E, portanto, para além dos estudos. O autor nos incentiva a ter atividades que promovam o nosso bem-estar, como o contato com a natureza, enfatiza isso, o envolvimento com as artes, a participação em comunidades, em grupos e a ter relações sociais produtivas, importantes e elevadas. A importância de saber descansar, de se distrair, é ressaltada nesse capítulo. Sertilanges adverte que devemos ter uma aversão às tentações de se dedicar ao trabalho intelectual sem medida, incessantemente, porque isso pode nos levar à exaustão, diminuir a qualidade do trabalho produzido. Então as peças, né, as produções, livros e outras coisas serão ruins caso não tenhamos atenção quanto a isso. Ele sugere que períodos de descanso e atividades recreativas que servem para revitalizar o nosso intelecto devem ser intercaladas com atividades de maior produtividade. Esses momentos de pausa, eles possibilitam que nossa mente fique mais afiada e a alma rejuvenescida. Além disso, o capítulo aborda a aceitação das provações como parte integrante do processo de trabalho, né? A aceitação das dificuldades cotidianas. De forma especial, as críticas, os desafios devem ser vistos como oportunidades
para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento e não como simples obstáculos insuperáveis. A verdadeira força intelectual é demonstrada nesses momentos, na nossa capacidade de persistir mesmo diante das adversidades, utilizando-as como alavancas para nossa própria evolução, para nossa melhoria e para a melhoria das nossas obras. Sir Langs também discute as alegrias intrínsecas ao trabalho intelectual, apresenta desafios, mas também apresenta benefícios, que é o acesso à aproximação com a verdade, e isso traz satisfação e contentamento. O prazer derivado dessas descobertas que vamos tendo ao longo da vida, gerando uma compreensão maior de tudo, começando uma compreensão maior de si, é uma grande recompensa que nos alimenta, que alimenta o nosso espírito e deve nos motivar para que continuamente dediquemos esforços para o desenvolvimento intelectual. O capítulo finaliza com o autor nos incentivando a vislumbrar os frutos do nosso trabalho, não apenas em termos de contribuições acadêmicas ou profissionais, mas também como uma oportunidade que a gente deixa de enriquecer o nosso próprio ser e o impacto positivo que a nossa produção vai deixar no mundo ao redor, hoje e no futuro. A vida intelectual, quando bem vivida, é uma constante descoberta que leva ao crescimento e à possibilidade de contribuição. A vida intelectual deve ser entendida como algo entrelaçado com todas as dimensões das experiências humanas. E assim, encerro os comentários acerca do livro A Vida Intelectual do nosso clube de leitura. Espero que você tenha acessado novas camadas de conhecimentos além da que você pegou lá ao ler o livro. Se não leu ainda, recomendo que leia. Isso foi uma base importante, haja visto que o livro tem uma certa complexidade na exposição das suas ideias, dos seus conhecimentos, mas eu acredito que esse binômio, conteúdo através da curadoria aqui, associado à sua leitura, ao seu senso crítico, vai gerar frutos bem melhores. Aqui Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra nos próximos.